Aparelhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro. Era longe o meu sonho e traiçoeiro, o mar. Só nos é concedida esta vida que temos, e é nela que é preciso procurar o velho paraíso que perdemos. Prestes, larguei a vela e disse adeus ao cais, à paz tolhida. Desmedida, a revolta e imensidão transforma dia a dia a embarcação numa errante e alada sepultura. Mas corto as ondas sem desanimar. Em qualquer aventura, o que importa é partir, não é chegar. O propósito deste trabalho, dividido em vários episódios, é partilhar uma síntese do que é o planeamento estratégico e o marketing territorial. Para isso, optámos por uma abordagem diferente, do lugar habitual para a lecionação, a conhecida e clássica sala de aula. Uma abordagem fora do lugar. Comecemos então pelo princípio, dos fundamentos da ação estratégica ou planeamento estratégico. O primeiro ponto é exatamente o cerne do problema, ou seja, o pensamento estratégico e a estratégia. E não foi por acaso que escolhemos a fortificação medieval, que é o monumento mais emblemático desta maravilhosa cidade, o Castelo de Beja. A sua torre de homenagem, com quase 40 metros de altura, é considerada por alguns autores como a torre militar mais alta do país e uma obra-prima da arquitetura militar gótica europeia. Começou a ser construída no século XIII, logo após a conquista cristã da cidade, prolongando-se pelos séculos XIV e possivelmente XV. Diz-nos a dialética do antagonismo que sem inimigo real ou potencial não existe campo de aplicação para o pensamento estratégico. Assim, para que a concepção e a execução de uma estratégia possam fazer sentido, temos que ser confrontados com uma oposição, ou seja, com uma vontade antagónica, com algo ou alguma coisa que nos é hostil e que tenta colocar-nos numa posição de inferioridade. Este inimigo, chamemos-lhe contentor, adversário ou concorrente, toma iniciativas, reage às nossas iniciativas, procura impor-nos a sua vontade. É, pois, uma fonte constante de ameaças. O aspecto fundamental da existência deste outro, chamemos-lhe assim, que age e reage, que alimenta uma relação de hostilidade e que estabelece objetivos incompatíveis com os nossos interesses, constitui o cerne da problemática estratégica. Decorre daqui que a finalidade essencial da ação estratégica passa, pois, pela necessidade imperiosa de obter superioridade quanto a um opositor. Na perspectiva daquele que pretende vencer o outro, mas também na perspectiva do outro, o princípio estratégico essencial consiste em identificar, desenvolver e aplicar as competências específicas e distintivas que permitam fazer melhor que qualquer antagonista. Deverão, portanto, valorizar-se aptidões que confiram vantagens ou que coloquem o adversário numa posição de inferioridade.
Estas aptidões ou competências podem estar relacionadas com recursos, capacidades ou qualidades comportamentais, individuais ou coletivas. Estamos assim a colocar o outro num lugar central no universo da problemática estratégica. A mera definição de um caminho mais adequado para se atingir um determinado objetivo nas melhores condições de eficiência e com as maiores probabilidades de sucesso não pressupõe a formulação de uma estratégia, pois não existe opositor. Não existe nenhuma vontade antagónica e consciente interessada em intervir no sentido de impedir que alcancemos o objetivo desejado. Neste sentido, não é legítimo falar, por exemplo, de uma estratégia de construção de infraestruturas rodoviárias, pois não se vislumbra nenhuma entidade empenhada em impedir que essas infraestruturas se concretizem ou que se proponha destruí-las depois de construídas. Neste exemplo, não existe a oposição de uma vontade adversa relativamente à qual tentamos obter superioridade e que simultaneamente se empenha em nos submeter aos seus desígnios. Assim, o que está em causa neste exemplo é apenas a definição de um objetivo, a seleção dos processos que melhor se adequam à consecução eficiente desse objetivo e a identificação aos meios que se afigurem necessários para a operacionalização desses processos. É certo que a escolha do caminho mais conveniente, isto é, dos processos e dos meios que melhor se adequam à persecução do objetivo, tal como a escolha do objetivo, representam duas das mais importantes categorias estratégicas. Contudo, elas não são suficientes para se traçar a fronteira do campo de aplicação do pensamento estratégico. Por outro lado, faz sentido conceber uma estratégia para o partido X que está na oposição, cujo adversário será o partido que está no poder, o qual pretendemos derrotar nas próximas eleições. E continua a fazer sentido falar na estratégia de uma organização empresarial que procura conquistar preferências dos clientes, invadindo parcelas do mercado que são ocupadas por concorrentes vigilantes e agressivos. O principal adversário será o concorrente, seja ele líder ou seguidor, que revela a melhor posição competitiva em cada um dos segmentos de mercado selecionados como alvos. Há que existir um clima de antagonismo, de hostilidade entre entidades que aspirem a cumprir um determinado desígnio. Ou seja, para que uma delas alcance o fim desejado, a outra deve ser impedida de o fazer. Por outro lado, para que uma delas ganhe, a outra tem de perder. Então qual é o grupo musical que tem? Eles já estão ali aos vocalistas agora. Ah, são os vocalistas? O Ruben, o Zé Emílio e o Bernardo. Terra de planícies sem sombras, de intenso frio e calor, terra verde e dourada, de pomar, olival e flor. Ora, se considerarmos que existem fundamentalmente três tipos de relações sociais, refiro-me à cooperação, à acomodação e ao conflito, e que é possível recorrer a 5 modalidades principais de resolução de conflitos, a saber, persuasão, negociação, arbitragem, recurso a tribunal e coação, poderei concluir que o objetivo do pensamento estratégico se identifica com as relações conflituais resolvidas pela coação. A partir do momento em que assumimos que o outro não pode ser excluído da própria definição de estratégia, torna-se impossível ignorar um dos mais importantes aspectos da realidade conflitual e competitiva: a iniludível
circunstância de as decisões tomadas pelo ator estratégico estarem sujeitas aos ditames da incerteza e da imprevisibilidade, pois ninguém consegue penetrar na mente do opositor. E às vezes incompreendida nesta terra. Quando se coloca o outro no centro da realidade estratégica, passam a fazer parte do dia-a-dia do ator estratégico as alterações súbitas e inesperadas dos fatores contextuais, a realidade de tomar decisões sob pressão e com informação imperfeita e a necessidade de estar a todo momento preparado para reagir a uma multiplicidade de perigosas iniciativas imprevistas. Eu canto. Sr. Presidente, muito boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o convite e estarmos aqui a conversar os dois neste Fora do Lugar. Eu queria perguntar-lhe como é que define a cidade de Beja e como identifica as suas maiores valências, as suas forças, também as suas fraquezas, quais as ameaças e quais os grandes problemas que esta cidade vive atualmente? Bom dia ou boa tarde, à hora que nos estejam a ver nesta pequena conversa. A cidade de Beja é uma cidade milenar, é uma cidade lindíssima e naturalmente somos um território, como disse bem, com um conjunto de pontos fortes e também com um conjunto de fragilidades. Começando pelas fragilidades, uma delas é naturalmente a questão da interioridade, que é um problema de que padecem todos os territórios do interior, não só em Portugal como noutros pontos da Europa, e que tem também um padrão comum a muitos outros territórios, que é o envelhecimento progressivo da população. Aliás, num quadro que se verifica a nível europeu e que tem sido compensado, ou tem sido parcialmente compensado por alguns fluxos migratórios que, chegando a estes territórios com maiores problemas demográficos, acabam depois por começar, digamos, a esbater a curva do envelhecimento, que é sempre um problema muito grave dos territórios. E, portanto, nós somos uma região de muito baixa densidade populacional, temos muito poucas pessoas, mas temos depois condições absolutamente ímpares naquilo que são depois também as oportunidades que o território pode gerar. E ao contrário de outros territórios, até de Portugal, neste caso concreto, agora estreitando a malha da Europa para Portugal, e em que as oportunidades estão quase esgotadas, nós aqui temos-las e temos muitas. Nós tivemos nestes últimos 20 anos duas profundas transformações. A transformação do setor agrícola e do setor primário, que com a água da Alqueva se transformou profundamente, em que, de facto, as culturas de regadio substituíram em grande parte muitas das culturas de sequeiro, das quais agora se volta a falar muito, mas as culturas de regadio claramente transformaram substancialmente o território, como a agricultura moderna, tecnologicamente desenvolvida, de topo mundial em algumas das explorações aqui da região, mas também o turismo, que transformou profundamente este território. Nós hoje temos turismo de grande qualidade mundial, turismo premium na área do Concelho de Beja. E, portanto, nós, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista turístico, podemos dar ainda um salto expressivo em relação àquilo que somos atualmente, e depois temos de completar também e esse diagnóstico também está feito, nós não descobrimos a roda, nem descobrimos o fogo, com a instalação de pequenas e médias agroindústrias que completem, digamos, esta transformação do setor primário, em que muitos dos produtos que aqui são produzidos acabam por não ser transformados no território, acabam por ir para fora, algo que se tem de inverter, porque isso depois cria naturalmente atratividade para a população ficar, para se fixar, e ficando, a dinâmica das localidades acaba por ser sempre pessoas, maior. Que é isso que nós precisamos, não é? Pessoas. E as pessoas vêm, sobretudo, sejamos muito pragmáticos nesta matéria, através de fixação do setor secundário. E o setor dos serviços em Beja também emprega, enfim, pessoas num conjunto de direções locais e regionais e serviços públicos, atividades bancárias, de companhias de seguros e outras, mas falta-nos aqui, de facto, ter uma dimensão muito expressiva, ou muito mais expressiva do que aquela que temos, que é quase inexistente também, do setor secundário. E, de facto,
estas pequenas e médias agroindústrias podem ser a chave e serão com certeza uma das chaves. Poderão não ser a única. Nunca há um fator isolado que transforme o território. Não vale a pena termos aquela ideia de tirarmos um coelho da cartola, uma chave mágica e aqui tem a poção que resolve os problemas todos bem. Isso não vai acontecer. Mas, de facto, há elementos estruturais e estruturantes que podem potenciar outros de uma forma decisiva. E para que a população se fixe, estas pequenas e médias agroindústrias transformadoras são, eventualmente, a principal chave para que as pessoas fiquem mais no território e para que possamos também inverter esta curva de queda populacional. Foi recentemente reeleito, não é? E de certeza absoluta que aquilo que propôs aos begenses, que o elegeram, responderá àquilo que são os anseios destas pessoas ou desejos que estas pessoas têm para a cidade onde vivem. Era isso que eu lhe perguntava. Qual acha que sejam os grandes anseios destes begenses? O que é que se estruturou para lhes dar resposta e quais são as metas que se propõe também dar resposta neste tão curto espaço de tempo, que nós sabemos que 4 anos não é muito tempo nestas questões? São 4 anos, nós gostaríamos que os mandatos fossem um pouco mais amplos, falando, por exemplo, de 5 anos, já seria substancialmente diferente. Nós procuramos ir ao encontro daqueles que são os anseios da população e por isso é que a população também confia em nós, através do voto, neste caso concreto. O que é que nós fizemos bem e o que é que fizemos mal na primeira oportunidade que nos foi concedida entre 2017 e 2021? Primeira base de análise que fizemos, naturalmente. E uma das coisas que correu muito bem, e houve outras que não correram assim tão bem como em todos os mandatos autárquicos, nós não somos exceção, foi a forma como nós aproveitámos os fundos comunitários que ainda estavam disponíveis quando chegámos à Câmara do quadro comunitário Portugal 2020. Hoje em dia as câmaras têm os seus orçamentos, como o Estado tem o seu orçamento, como cada família tem o seu orçamento familiar, e aquilo que permite impulsionar os concelhos e os territórios são, sobretudo, os financiamentos comunitários, os quadros comunitários. Os orçamentos municipais são para pequenas obras de manutenção na cidade e nas freguesias e para pagamentos de seguros, eletricidade, salários, águas, combustíveis, pouco mais. Ou seja, é através do aproveitamento o melhor possível que cada autarquia e cada território, cada comunidade intermunicipal, por exemplo, faça dos quadros comunitários, que nós podemos alavancar e criar infraestruturas que desenvolvam mais o território. E nós isso fizemos muito bem no primeiro mandato. Nós aproveitámos e esprememos o quadro Portugal 2020, que tem de ser executado até 2023, até o limite, e agora queremos aproveitar as primeiras oportunidades alavancando através de infraestruturas que podem ser do Estado ou podem ser municipais. Mas, por exemplo, temos uma boa notícia para o nosso território, que é a eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca. Pois é, muito bom. E que é um dos eixos prioritários do PO Regional, Programa Operacional Regional Portugal 2030, da CCDRA, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Alentejo. E resolve-nos aqui, de facto, esta lacuna que nós tínhamos da questão do aeroporto e da ferrovia, que pode ficar aqui resolvida com a chegada da ferrovia ao aeroporto, potenciando o aeroporto e transportando passageiros de uma forma de muito maior qualidade que aquela que temos, que é muito reduzida com as automotoras. Portanto, esse é um dos eixos prioritários, conseguirmos aproveitar os avisos que aí possam vir. E depois para quê? Para mantermos aquilo que fizemos no primeiro mandato, isto é, a recuperar, valorizar e promover Beja. Isto parece mais do mesmo, não há nenhum rasgo de inovação. Nós consideramos que recuperar o que existe é mais importante do que criar de novo. Não é que não se faça nada de novo, mas, sobretudo, as autarquias devem de olhar cada vez mais para os equipamentos que já têm, como rentabilizá-los e como recuperá-los. Nós, durante muitos anos, em muitos locais, fomos sempre tendo a tentação de fazer de novo e nunca cuidarmos daquilo que efetivamente tínhamos. Em muitos pontos, por muitos outros autárquicas, que é recuperarmos aquilo que temos. Estamos a dar o exemplo com o mercado, com a piscina, com o que temos feito neste castelo, com este museu onde estamos, Jorge Vieira, com aquilo que o museu está a fazer com a ajuda do município de Beja, que é também lançar concursos para renovar substancialmente o Museu Rainha Dona Leonor de Beja. E essa é a chave. Dir-me-á, bom, em que é que isso potencia? É que as pessoas que vieram a Beja antes da pandemia se iniciarem em março de 2020 e que voltaram agora em 2022, só o facto de percorrerem percursos acessíveis no centro histórico, que não tinham, de virem a um castelo substancialmente diferente, terem MUPIs interativos diferentes na cidade, terem uma sinalética turística que não tinham, pessoas veem uma transformação e viram que a cidade, nestes 2 anos, fez um esforço para se modernizar e para ir mais ao encontro da necessidade e da qualidade de vida que necessitam aqueles que cá vivem, mas também aqueles que nos visitam pontualmente. Pois, exatamente. Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente, foi um prazer.
falar consigo e obrigada e parabéns pelo trabalho que desenvolve e a sua equipa, não é? Porque a cidade onde estamos de tudo isso precisa. Muito obrigada. Cá estamos para desenvolver os nossos melhores esforços e para sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nos for possível. Muito obrigado. Foi um gosto.